Pois é, em muitos casos as pessoas deixam de pagar o próprio cartão de crédito para manter o plano de saúde, que é mais essencial, né? E acaba pagando aí juros sobre juros. E é sobre esse assunto que a gente está falando aqui no estúdio com a doutora Bruna Pires. Ela está tirando dúvidas a respeito de direito médico, né? Muita gente tem dúvidas a respeito disso, não sabe o que pode, o que não pode dentro de um contrato com a operadora de plano de saúde, e a gente está respondendo aqui as dúvidas dos telespectadores. Eu fiz um compiladinho aqui, né, para dar tempo tirar a dúvida de bastante gente. E aí uma das principais dúvidas é: o que o consumidor precisa ficar atento na questão dos reajustes e na hora de assinar o contrato? Tem alguma cláusula, algum ponto que ele deve observar sempre antes de assinar o contrato para não ter problema depois? Certo. Se tratando de reajustes, você fez muito bem em trazer o contrato aqui para a conversa, porque é no contrato que você vai estar amparado. Ali tem todas as cláusulas que determinam o tipo de aumento, o valor desses aumentos, se vai acontecer por sinistralidade, se ele vai acontecer periodicamente no caso de mudança da faixa etária, se vai ser somente aquele previsto já na ANS, aquele anual, né? Então, eu posso te dar algumas dicas aqui para você descobrir se o seu plano de saúde está cobrando um reajuste de maneira abusiva, né? A primeira dica é ficar atento às normativas da ANS. A maioria das regulamentações, dos direitos, dos usuários de planos estão traduzidos nas legislações da ANS. Por isso é muito importante que você conheça o seu contrato, você saiba qual é o tipo de contrato que você tem, se é familiar, individual, coletivo, empresarial, enfim. E descobre tudo o que você precisa saber, o que o órgão da ANS, né, fala sobre esse tipo de contrato. É a primeira dica. A segunda dica é estar em contato frequente com a operadora, porque ela é obrigada a te passar todas as informações, a esclarecer as suas dúvidas e a justificar cada uma das movimentações, dos aumentos que tem ali nesse caso, né? A terceira dica, não menos importante, né, é você analisar o contrato. Como eu disse, ali dentro tem todas as cláusulas prevendo os aumentos. E a quarta e última, talvez a mais importante, é contar com a orientação de um advogado especialista. Porque cada caso é único, cada contrato é único, cada situação é uma, né? Então, o seu advogado, ele vai estudar o seu contrato, ele vai analisar se existe a viabilidade de ingressar com ação judicial para questionar esse reajuste, né? E nesses casos, o nosso Poder Judiciário tem sido muito favorável aos consumidores, né? Ele tem aí feito uma ação para poder movimentar políticas públicas mesmo, né? Buscando movimentar essa... E amparar também o consumidor, né? Sim, amparar e poder transformar esse reajuste que estava abusivo, amparando ali na proporcionalidade, na razoabilidade. E ó, só para esclarecer o pessoal de casa, a ANS é a Agência Nacional de Saúde, tem um site, é um órgão governamental, então você pode acessar para tirar suas dúvidas lá também, saber o que pode, o que não pode, no caso dos planos de saúde. E eu queria, doutora Bruna, que você explicasse quais são as irregularidades mais frequentes nesses casos, para o pessoal de casa já ficar em alerta. Em questão de judicialização, a gente está aqui no top 1, é a negativa do fornecimento de medicamentos de alto custo, tratamentos também bastante onerosos. Em segundo plano, temos o cancelamento abusivo do contrato. Essa é uma prática terrível das operadoras de plano de saúde, em cancelar aquele contrato que já estava vigente há muito tempo. Por quê? Porque esse contrato, eles dizem que não está mais comercializando, né? Eles inventam alguma forma de cancelar o contrato de forma ilícita e ilegal. E quando a pessoa vai entender o porquê, porque eles querem comercializar um plano novo mais caro. E aí a pessoa fica sujeita ao período de carência, tem que despender muito mais dinheiro para poder manter esse plano funcionando, né? E em terceiro plano, justamente a questão do reajuste. Tem aqui uma dúvida de um telespectador, ele não informou o nome dele, mas ele está querendo saber o seguinte: em casos onde o hospital tem um convênio com o SUS, mas sempre indica para tratamentos que não são cobertos pelo Sistema Único de Saúde, o que eu posso fazer?
Repete, por favor. A pergunta é: hospitais particulares que têm convênios com o SUS, eles oferecem consultas e tudo mais, mas existe uma limitação para a oferta de serviços? E se existe essa limitação para a oferta de serviços que são ali atendidos por essa parceria, vamos dizer assim, por esse convênio, e se não sendo a modalidade, o serviço, o atendimento, não sendo coberto por esse convênio, se o médico pode sim ofertar serviços que não estejam cobertos por esse convênio, e se ele não tiver condições, o que ele pode fazer para ser atendido via SUS? Certo, a questão do SUS ela é muito peculiar, né? Por mais que na teoria é muito bonito, todos os princípios do SUS, infelizmente a gente sabe que na prática não funciona muito bem dessa forma. Nesse caso, desse exemplo, é que não ficou muito claro se ele tem o plano de saúde. É isso? Não, ele está querendo saber a respeito de serviço do SUS, que em muitos casos, principalmente no interior do estado, né, gente, ele é ofertado em hospitais particulares, que têm os seus serviços médicos, né, cobrados e tudo mais. Mas existe uma parcela de serviços, né, que são feitos através do SUS, porque quem custeia essas consultas, quem custeia essas internações, numa proporção, é o governo. Então, o estado, o município custeia esse tipo de serviço, prestação de serviço no hospital particular. Entendi. Mas aí quando é ofertado, por exemplo, uma internação numa UTI que o estado ou que o município não cobre, e aí como recorrer para que o estado possa incluir esse atendimento também nesse convênio? Nesse caso, é a tentativa de você entrar em um atendimento particular, se for um caso de urgência, claro, e buscar as vias judiciais para tentar um reembolso do que você gastou ali, implicando o SUS. Tá certo, então. Doutora Bruna, muito obrigada pelas suas orientações. É um assunto muito importante, né? Que muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? Justamente por ter aí contratos e cláusulas, isso afasta um pouquinho a população, mas eu acho que nós fomos felizes aqui nos nossos esclarecimentos. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço por me receberem mais uma vez e podem contar comigo para tudo. Um bom dia para você. Para vocês também. Obrigada.